Está em discussão, está em votação a admissibilidade das emendas apresentadas. Eu vou só ler, vereador, já te passo. Apresentada a emenda modificativa ao artigo 2º e do projeto de lei complementar 8. Eu gostaria de ter o presidente, o administrativo, né? É o projeto administrativo no plano de carreira. Da gestão pública. Gestão pública, né? Então, presidente, eu vou ser bem sincero aqui, com os servidores. Tive reunião até tarde da noite ontem, debati, os vereadores debateram, a prefeita não tem condições de aceitar o evento. Não tem condições de ajudar o projeto. Mas não quer dizer que seja o final. Agora, no momento, não, só gostaria que me ouvisse. Graças a Deus tem fiscais que sabem ligar hoje, pela situação do vereador Zé, me respeitam. Eu tenho certeza, sabe, que esse projeto pode retornar. No momento, o município ele vem passando algumas dificuldades, mas uma coisa ela falou que é verdade, eu concordo com ela. Eu peguei lá e com os fiscais que me ligaram, conhecido Deus, confirmaram a mim. A realidade de 2012 para hoje é bem diferente. O maior problema hoje é a questão do nível da classe. A questão dos 40%, mas pode ser resolvido. Mas hoje ninguém vai receber menos do que ontem. Isso vai estar aprovado. Vão receber igual e mais 6%. 6,1%. Isso é verdade. Eu vou pedir a rejeição das emendas, a determinação do governo, não do vereador Zé, a determinação do governo, sou de governo. A questão financeira, eu tentei várias vezes, eu não vou brincar com a mente de vocês, aprovar aqui as emendas, para vetar lá. Aí não veio 6%, aí eu não vou brincar com isso. Eu aprovei o plano de carreira de vocês, hoje nós estamos discutindo a revisão. Essa revisão pode ser apresentada amanhã, pode ser apresentada semana que vem. Se todo mundo tiver sanidade, se todo mundo tiver diálogo, sensatez, né? Porque pode-se amanhã ela resolver mandar de novo. Não, eu respeito todo mundo. Agora, eu não vou brincar com vocês. Eu peço que a base, ainda peço nominal ainda, peço nominal, que rejeite. Eu peço nominal, aqui eu não estou brincando com ninguém, não. Estou falando sério com vocês. Eu peço nominal que rejeite a administração das emendas. Agora, o Zé que não. O Zé eu sou bandeiro, entendeu? Eu estou aqui para ser eu mesmo. Eu não vou brincar aqui, sacamente de ninguém. Não vou. Você vai Adriano já bastante, Adriano, eu respeito muito o Adriano, trabalhando junto, formou em direito, é um grande cidadão, um grande amigo meu, muito honesto, né? Ele sabe da minha situação política, ele sabe que eu falo a verdade, né? A realidade é essa hoje, não tem como, inclusive tem como pagar, mas melhorou. Se pegar o contra-cheque de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, e eu tenho os requerimentos tudo lá, Isaac, lá em cima eu tenho os requerimentos que eu pedi para de carreira, e a prefeita não mandou essa casa. E estava lá nos 45, ela tinha 45 propostas na campanha, uma delas era plano de carreira, ela não mandou. E a Lúcia apenas mandou, e hoje o salário está melhor. Então eu peço que rejeita a admissão das emendas e me vote no projeto. Presidente, eu não estou lá servidor. Vou brincar com o servidor. Amanhã, esse Baiano pode estar aplaudindo. Amanhã a prefeita pode estar mandando o prédio de volta. O que eles querem? Eu não vou fazer brincar com a vida deles. O que eu prometi, eu fiz agora. Reuniões constantes uma da outra. Dioturnamente. Eu tive dificuldade com a prefeita. Agora eu não tenho poder de dizer se ela vai fazer. Entendeu? Agora eu não brinquei, não. Agora eu também tenho coisa. Respeito a opinião de cada um. Né? Agradeço aqueles que me entendem, que sabem da minha situação, aqueles que realmente se põem no meu lugar também. E eu não brincadeira de ninguém, não. Olha, eu vou dizer para o senhor aqui: o governo que brincou, o governo passado foi o nosso governo, que eu fazia parte também como líder, e uma das coisas que eu brinquei com a lei da voz foi porque eu não quis aplicar o requerimento do plano de servidor.
vai receber todo mundo que está recebendo, vão receber 6 pontos, tem um de aumento. E não quer dizer que as conversas terminaram, não. Digo para vocês, as conversas não terminaram. Se vocês forem tranquilos, buscar o diálogo, ela pode retornar em algum momento. Não pode? Lógico que pode retornar. Pode sim, pode retornar o projeto sim. Ela é líder, ela é prefeita, se ela discutir, ela pode apertar emenda sim. Ela pode apertar, mas emenda ela pode mandar para casa sim. Subemendas pode mandar sim. O projeto não, mas subemendas pode mandar. Esse cara tem que ser aprovado. Aqui todo vereador sabe disso. Se ela mandar mais 3 emendas amanhã, ela vai mandar. 4 emendas vai mandar. Então o pessoal já. Eu quero deixar aqui a base bem tranquila, porque irresponsabilidade de minha seria se eu pedisse para ficar discutindo ainda esse tempo. Porque não tem mais discussão, a base não ontem, nós discutimos até 2 horas da tarde. Foi feito sim, foi entregue lá ontem, ao Silvano lá, os cálculos, o Silvano sim, entendeu? A gente discutiu até o fim, mas eu, na minha experiência política, quando aprovou o plano de carreira aqui, a única que lembra, olha, vai mandar revisão. E estou dizendo para vocês, aqui não é o final não. Não é o final. Eu concordo sim no diálogo, eu concordo sim que mês que vem vocês possam procurar lá, prefeito aqui, ó. Vocês mesmo, vão lá, mas aqui. Não, eu estou dizendo, olha, para a Fran ele quer ser prefeito. É muito pagar para a galera. Respeito a Fran. Eu sei que você gosta do Afrânio, Paulo, trabalha com ele, trabalha com ele, mas o Afrânio quer para a galera, o Afrânio quer olhar para a galera. E que você me respeitasse, né? Porque eu estou falando, eu sou vereador, estou na Câmara, você me respeitasse. Né? É um problema sério, eu não vou brincar com a vida de ninguém aqui, não vou brincar. Peço que rejeite emenda. O diálogo não acabou. Não acabou. Eu peço que a base rejeite a inclusão da emenda do projeto. O depoimento do senhor primeiro secretário que faz a chamada para mudar. Votação nominal, a admissibilidade, a emenda modificativa número 01 ao projeto de lei complementar número 51, a pedido do vereador Zeca. Vereador Afrânio Pimentel, como vota? Voto sem admissibilidade. Vereador Ângela Pessoa, como vota? Voto não por justificativo de voto. Parabéns. Vereador Carlos Letícia, como vota? Voto não. Vamos esperar. Vereador Tomás Vinícius, como vota? Voto sim com justificativo de voto. Vereador Elvis Santos, como vota? Voto sim. Vereador Geraldo Alves. Eu realicei. Vereador Joaquim Lacerda, como vota? Voto não. Vereador Pablo Mossoró, como vota? Voto sim, quero justificar o voto. Vereador Pastor Ildefonso Lopes, vota não. Já disse, voto não. Vereador Professor Silvano, como vota? Voto sim. Vereadora professora LD, como vota? Voto não. Vereador Tião da Padaria, como vota? Voto não. Vereador
abstenção. Lamentavelmente fica rejeitada a admissibilidade das emendas pela maioria dos votos. Eu vou sair da gravação da fita. Da primeira sessão. Do Zé, por favor. Tá? Gravação e filmagem da sessão também. De 3 dias. 3 dias. Pessoa. Serão lembrados ano que vem, serão lembrados. Aí, Zé. Beijo pra você. Senhor presidente, nobres pares, quero dizer que eu estou cortando na carne aqui hoje com essa votação. Quero ressaltar que os meus colegas vereadores, assim como eu, estivemos nos últimos dias, desde protocolados planos de carreira aqui, atendendo e buscando junto ao governo para que se encontrasse um equilíbrio. Mas eu não posso estar aqui pura e simplesmente legislando em causa própria. Tivemos ontem uma reunião com a prefeita, onde a mesma nos passou a despesa com o pessoal referente aos últimos 12 meses, 50,58%. Quero dizer que eu não votei na emenda, mesmo sabendo que ela seria rejeitada, porque eu não sou covarde. Eu não sou covarde. Votar por votar. Eu tenho as minhas, eu penso, eu tenho Não uma quer consignado o nome do responsabilidade. Robson, servidor Robson, o vereador de Benedito. O nome do servidor Robson. Consignado. Não posso. Eu entendo que a minha responsabilidade, que eu estou sendo responsável aqui, votando contra essa emenda, mesmo sendo uma emenda de interesse, que me interessa, eu gostaria de ganhar muito mais do que o servidor hoje do município ganha. E acima de tudo, eu como legisladora tenho que ter preocupação com responsabilidade fiscal. E acima de tudo, responsabilidade pública. Eu não posso inviabilizar e fazer bonito perante a categoria da qual eu faço parte. Fazer bonito. Não posso fazer isso. Jogar na galera. Eu não posso inviabilizar uma gestão. Eu não posso inviabilizar o futuro nosso dos servidores de Valparaíso. Então, para aqueles que têm interesse em saber da minha votação contrária a essa emenda, está aqui a minha justificativa. Se houver interesse. Estou saindo daqui hoje com o coração partido, mas com a sensação do dever cumprido. Obrigada. Senhor presidente, muito bem um ditado, aqui se faz e se paga, né? E toda essa discussão, ela não partiu da oposição, porque a oposição ela tem pé no chão, tem a questão da responsabilidade, e volta a frisar, né? Os vereadores se posicionaram a favor de alguns servidores. Quando foram pressionados pela senhora prefeita, né, mudaram o seu posicionamento. Diante disso, eu quero parabenizar a senhora, porque mesmo sendo do Partido dos Trabalhadores, mesmo nas reuniões que nós ficamos sabendo que o senhor chegou e depois não só solicitou o impacto financeiro, o senhor brigou pelas emendas e teve a coragem de apresentar as emendas, porque já é um direito adquirido dos servidores, né? Então mostra a sua liderança, o seu potencial e principalmente o seu compromisso com os servidores. Agora, infelizmente, nós temos que lamentar a atitude de alguns, né? A atitude de alguns. Agora, a própria prefeita coloca a base dela, coloca os vereadores dela em situação difícil. A própria prefeita faz isso, porque ela não manda para cá o impacto financeiro,
financeiro, o Silvano solicitou, eu solicitei, os vereadores solicitaram. Nós temos aqui hoje três vereadores servidores. 3, Eleni, Ângela e Silvano, que hoje são vereadores e amanhã com certeza voltarão a ser servidores. Agora, e principalmente pelo desrespeito, como o Marcos falou, a prefeita foi covarde, porque no momento de discussão polêmica, ela manda para essa casa de leis um projeto aumentando os comissionados. Por que ela não acaba com as gratificações e incorpora esse dinheiro no plano de carreira? Porque você pega as gratificações, é o que mais tem, né? Porque você não faz o enxugamento da máquina pública. Aí sim ela daria conta. Na verdade, a senhora prefeita e a sua equipe financeira perderam o controle da administração. Então hoje vai de qualquer jeito. E hoje coloca os vereadores na base em situação difícil. Porque o plano ela deu no ano passado, através de pressão do sindicato, através dos compromissos políticos. E hoje o próprio sindicato não tem a coragem de defender os servidores. Então é um grupo só. Infelizmente quem perde com isso são os servidores. Mas perdemos aqui na Câmara, né? Mas com certeza terá o nosso apoio para ir à justiça. Muito obrigado, presidente. Eu fui citada. Declaração de voto, vereador Zeca. Presidente, eu pedi para colocar o servidor aqui na. Um minutinho só. Dois minutos, vereador professor Elenice. Lembrando, Pablo, que eu não esqueci que sou servidora. Eu sou servidora desde 91, então tenho 24 anos. E eu acompanhei várias mudanças. E eu nunca acompanhei uma mudança igual aconteceu no início desse governo. E eu admiro muito. Eu não gosto de partir para esse lado, mas o Pablo estava aqui na gestão passada, a Flânia estava aqui e os servidores ficaram sem o plano. Não chegou nem a realizar. Então, infelizmente, as coisas acontecem. E eu, ontem, reunida até tarde com a professora Lucimar e toda a comissão da base, e pelos argumentos que ela colocou, pela situação, 300 comissionados, 4.000 servidores, todos com aumento, eu votei sim, coração tranquilo e sabendo que outras conquistas poderão vir. Só. Obrigado. Pela ordem. Mas é declaração de voto? Ué. Não está valendo não? Vereador Zeca. Presidente, o senhor quer concordar com ele ali? Eu tenho uns 3 requerimentos lá. Eu acho que pela um correto de plano de carreira, não sei, não fez o projeto, plano de carreira. A Lisa Borges rejeitou tudo. Não fez. A Lucimar fez o plano de carreira. Tem servidor de 2 anos aí, que entrou na prefeitura agora, aí, com 2 anos, com 3 anos. Servidores antigos aí, que eu trabalhei, recebi um salário mínimo. Hoje recebe bem melhor. Bem melhor. Esses que me vaiaram, amanhã pode estar aplaudindo. Porque amanhã ela pode estar retornando. Eu não vou jogar toalha. Eu não vou jogar toalha. Porque hoje eu tenho condições de discutir o plano de carreira. Não tinha plano de carreira. O plano de carreira hoje tem. Foi bom? Não foi. Mas amanhã pode ser melhor. Amanhã você me vai pode estar aplaudindo. Eu vou olhar para o lado pessoal, até porque tem alguns relacionamentos, amizades verdadeiras, e eu não vou olhar para o pessoal. Agora a Ângela falou bem, viu, Ângela? Ângela, você falou bem. Jogar para a galera é mais pesado muito grande. Aí volta a possibilidade hoje, aí mais desgaste. Aí volta a emenda, reprovimento, é mais desgaste. As vaias de amanhã foram hoje. Porque amanhã esse ia me aplaudir aqui, parabéns para você. Eu estou mentindo para vocês? Que outro sou eu? Mas vamos
tenho certeza, se fosse a prefeita da Borges reeleita, o vereador Pablo Mossoró, a Fran Pimentel, Marcos Vinícius, que era líder do PSDB, ia votar contra a vida aqui. Não ia votar, nós essas discussões que fazer. Eu conheço o senhor, você não ia fazer isso. Não, o senhor não ia fazer isso, não, vereador, por favor, né? Se eu puder votar essa cidade aqui, não ia votar amanhã não, na emenda. Ia só adiar, vai. Ia só adiar o desgosto. Tem que ser homem. Tem que ser homem, chegar aqui, ó, não tem condições de passar a emenda. Eu podia ser próximo de hoje, bate palma pro Zé. Amanhã volta para o Zé. Bate palma pro Zé. Não é fazer isso não, Vereador, professor, eu fui citado também, eu gostaria de 3 minutos. Vou citar, sim, o direito é para todos, né? Eu não vou citar nome de ninguém. 2 minutos para cada, pode ser? Pode ser, 2 Pode. Não sempre não, para a gente não Não vou dar. listar. Então, presidente, nós temos a tranquilidade. O governo do PSDB contribuiu com a cidade. Realmente, nós não temos conta de implantar o plano de carreira, justamente por isso. Porque tinha que fazer o impacto financeiro, tinha os concursados para assumir. Agora, com muita tranquilidade, o governo do PSDB alterou a database. Porque antes da lei da Borges, o servidor tinha R$10 de aumento por ano. Aí implantamos a database, que ficou, e até hoje a senhora prefeita não cumpre, já os 3 anos não cumpriu. A lei está em vigor e a senhora prefeita não cumpre. E os servidores dos 3 anos do governo PSDB teve quase 30%. Agora sim, os servidores que não tinham plano de carreira são prejudicados. Isso nós temos a consciência. Agora, o governo de vocês tem que olhar para frente, esquecer o governo anterior. Porque vocês até hoje ficam falando do governo anterior e esquecem de organizar o governo de vocês, que está acabando. Está acabando. E o único crédito que a senhora prefeita tinha era com os servidores, porque com a comunidade não tem crédito nenhum. É devendo fornecedor, é deixando de pagar prestadores de serviço. Então nós estamos tranquilos. Agora, se ela tem um plano de carreira e hoje não dá conta, devido à sua irresponsabilidade, fez sobre pressão e hoje não dá conta de revisar para que os servidores tenham esse direito. Então eles estão tranquilos, porque eles têm o direito adquirido. E se eles tiverem feito salariais, vai entrar na justiça, tranquilamente. Agora vai ficar vergonhoso para essa Câmara Municipal, que, a pedido da senhora prefeita, através do enquadramento, votou do jeito que o governo quer. Obrigado. Pela ordem, visitar. Pela ordem, vereadora, professora Lenise. Senhora vereadora ali, a Fran. Mas eu tive argumento quando eu falei que conheci os benefícios, igual o Pablo colocou, que eu questionei da senhora prefeita, que ela não deveria ter feito de tal maneira, dando tudo que se pensava que era de direito, que ela poderia dar na hora. No plano que ficou pronto administrativo, todos eles. Ela chegou querendo fazer. E hoje, ela não pode dar um passo à frente, igual foi colocado o nome do governador. Não é porque ela não quer, não. Porque eu tenho certeza, qual é o político que não quer chegar aqui e ensinar um plano de carreira com maiores valores de aumento? Eu, como candidata, como quantas vezes fui, era um sonho poder ser eleita prefeita dessa cidade e dar o maior número de aumento. E ela, como servidora, todos os dias tem repensado isso. Mas ela chegou com tanta força de fazer e fez de uma vez. Hoje ela não pode dar o que deveria e queria nós servidores. Por isso que ela tem essa dificuldade de aceitar as emendas, dar o aumento. E por isso que hoje ela está colocada como crucificada, porque ela chegou e fez dando, sem repensar, igual o colega novo vereador falou, quantas vezes a prefeita fez análise até os 4 anos passar, e não pôde dar. Hoje ela tem os concursados para chamar, que ela está preocupada com isso. Hoje ela tem os 300 funcionários, 4.000 servidores, tudo pensando nas
palmas, porque o sindicato hoje ele não representa a categoria, pelo menos do meu ponto de vista. O sindicato hoje representa o Partido dos Trabalhadores, então tem que bater palma mesmo. Agora eu vou usar o direito de respostas, porque quando fala no administrativo da Câmara, eu sou obrigado a responder, não tem outro jeito. Na condição de presidente eu tenho que responder. Não tem como, vereador Silvano. Eu preciso responder, não tem como. Aí vamos lá. A vereadora questiona que o servidor ganhava 500 e pouquinho. Eu desafio o Poder Executivo a fazer o que eu fiz. Eu dei o aumento, na verdade, eu dei o índice, dei mais 5%, e não dei só para o servidor, eu dei para o comissionado também, dei para os dois. Então vamos fazer o desafio para lançar, manda a prefeita dar para os servidores o mesmo índice que eu dei, 11 pontos alguma coisa. Para lançar o desafio, e aí eu vou entender Vossa Excelência, né? Eu vou entender Vossa Excelência que está no momento de marcação do meu nome, né? O momento é de marcação do vereador, então eu vou entender, nem vou dizer que é falta de conhecimento, porque o projeto vai ser votado hoje. Dos servidores dessa casa, já vão ter aumento, porque vai ser votado hoje. E eu tenho um compromisso de entregar para eles um plano de carreira. E compromisso que eu falo, não precisa nem descrever, eu cumpro ele, não tem que preocupar. Só para considerar o vereador a pergunta que ele fez, não, eu já tratei direto com os servidores. Recebi eles na sala desde dezembro, depois na sequência, meu irmão aqui foi tratado, combinado e acertado, vão receber. É deles. E vou fazer o concurso público, mais 40 servidores concursados aqui até o final do ano. Dizem que o Brasil é o país da corrupção, mas dizem também que um país é a cara de seu povo. É aí que a gente percebe que, além de dinheiro, a corrupção anda desviando outros valores dos brasileiros. Onde esperto é aquele que fura fila, é aquele que lucra no troco. A corrupção está nas ruas como uma armadilha. Mas esperto mesmo é aquele que não cai nela.